Gente, seguinte, caso Laiane. Nós temos novidades sobre esse crime que mexeu com todo mundo aqui na nossa região. Aliás, chocou o Brasil inteiro pela forma como ele foi, não é verdade? Uma jovem que foi morta de maneira covarde, com a possibilidade de um crime sexual junto. Hoje tem uma audiência sobre esse caso. O que será que vai acontecer, hein? Roda. Um crime brutal com vários desdobramentos. Miguel Ângelo, que assumiu a autoria da morte da estudante universitária Laiane Aparecida da Silva, de 19 anos, deixa mais uma vez a prisão, desta vez para uma audiência de instrução. Laiane foi encontrada morta em um matagal próximo ao aeroporto Afonso Pena no dia 20 de janeiro. O crime, que começou a ser investigado pela Delegacia da Mulher, na época foi caracterizado como homicídio. Um novo inquérito foi aberto e o caso passou a ser analisado por uma delegacia especializada. O delegado que assumiu o caso resolveu refazer todo o inquérito. Ouviu novamente as testemunhas, familiares da vítima e do acusado. Diante dos novos depoimentos, passou a tratar o crime como estupro e ocultação de cadáver. A audiência está marcada para 1h30 da tarde. Vai ser feita por videoconferência. O advogado de defesa do acusado deve pedir à Justiça para desclassificar as acusações feitas pela polícia e pelo Ministério Público. Segundo o defensor, o Miguel Ângelo não teria matado a jovem com o intuito de estuprá-la. O advogado acredita que, com a mudança na sentença, o resultado do júri popular seja mais justo. A moça foi com o Miguel até o local dos fatos, então presume-se que os dois teriam, se possível, uma relação consentida. Agora, o que ocorreu dentro lá, no momento que os dois estavam juntos, é o que o Miguel falou, que ele não tinha intenção de violentá-la ou estuprá-la. No decorrer ali houve esse confronto, esse conflito entre os dois, que infelizmente gerou a morte da jovem. A contestação é exatamente por conta da conclusão do inquérito que foi encaminhado à Justiça pelo Ministério Público. Nele, foi apontado que Laiane foi morta por asfixia. A estudante universitária teria tentado se defender de Miguel, que teria se aproveitado da fragilidade da jovem que estava embriagada para estuprá-la. E, segundo o inquérito, teria sido covardemente assassinada pelo rapaz com as próprias mãos. O fato de ele ter empregado essa força, empregado essa violência, com o fim de ter satisfação sexual, com o fim de praticar ato libidinoso, ter erguido o sutiã dela, mesmo com ela apagada ali, já não se sabe se em óbito ou em vida, retirado aquela roupa dela, mas que ela estava apagada. Todo esse contexto direciona para um crime sexual. Miguel Ângelo, então, foi denunciado por estupro consumado seguido de morte e ocultação de cadáver a pedido do próprio delegado. O rapaz, por medidas de segurança, na época teve que ser transferido para um local onde ficam presos acusados de crimes sexuais. É pouco demais por tudo que ele fez. Ela era uma pessoa muito querida e ele era um desprezado aqui na vila, que ninguém gostava dele. E a mentira dele não foi muito longe. Graças a Deus que não foi muito longe a mentira dele, não. Ele vai pagar, olha, em dobro o que ele fez para ela. Ele vai pagar. Pode ter certeza disso, que ele vai pagar. Você vai se lembrar que esse caso começou na Delegacia da Mulher de São José dos Pinhais, aí a delegacia fechou o inquérito, caiu nas mãos do delegado central lá de São José dos Pinhais, reabriu e aí sim as coisas começaram a desenrolar até com a confissão do Miguel Ângelo. Você se recorda de tudo isso? Não. Teve muito rolo no meio dessa investigação. A Thaís Travensoli falou com um advogado e com o pai do Miguel Ângelo hoje. Vamos ver o que eles têm a dizer? Thaisinha, conta pra mim. A audiência de instrução e julgamento do caso está marcada para 1h30 da tarde, por videoconferência. Eu vou conversar ao vivo com o advogado de defesa de Miguel Ângelo, o doutor José Valdeci. Bom, doutor, qual a expectativa, para esse julgamento? Vocês devem pedir uma qualificadora, é isso? Boa tarde.
Boa tarde a todos. A defesa vai trabalhar no sentido de tirar a denúncia que foi do promotor como estupro e ocultação, trazendo para homicídio para que seja julgado no tribunal do júri. Doutor, com relação ao andamento deste caso, né, a gente teve a reconstituição e ele acabou apontando o que seria ali um passo a passo, que teria praticado esse crime sozinho. É esse o entendimento de vocês? A reconstituição ela não trouxe a verdade real dos fatos. Após ele ser ouvido em delegacia, ele sim trouxe a verdade mais próxima do que aconteceu. E ficou determinado que os dois foram juntos até o local dos fatos para fazer uma fogueira e consumir bebidas e entorpecentes e com a intenção, sim, de eles eventualmente se relacionarem de forma consentida. E a partir do momento que ele não teve a ereção, ele acabou esganando ela e assumiu o risco de matar, ou seja, teve a intenção de matá-la e não de violentá-la. A defesa trabalha com esse paralelo, para trazer isso ao tribunal do júri, que será o juiz competente para julgá-lo. O entendimento de vocês, a expectativa é que vá a júri popular esse caso? A defesa vai trabalhar para que seja demonstrado, de fato, que houve um homicídio. Um homicídio talvez com algumas qualificadoras, mas jamais um estupro. O estupro até porque o laudo técnico acostado no processo não traz nenhuma afirmativa que ela foi violentada. E se tivesse uma relação, como foi apurado, seria essa relação consentida e jamais sob violência. O que houve após isso foi que ele acabou tendo aí um ato que levou ela à morte. Ou seja, ele assumiu o risco por ter esganado ela e, lamentavelmente, ocorreu o óbito dessa moça. Tá certo, doutor. Muito obrigada, pelas informações. A gente continua acompanhando esse caso e a nossa equipe conversou também com o pai de Miguel Ângelo. Veja o que ele disse. É triste ouvir, infelizmente foi ele que matou. É triste ouvir de um filho que você criou com muito carinho, com muito amor, que ele tirou a vida de uma pessoa. Mas eu falei para ele, se é essa verdade tem que falar, não tem outra. Você tem que assumir o que fez e pagar pelo que fez. O senhor consegue perdoar seu filho? Perdoei desde o princípio. Não estou aqui para condená-lo. Mas ele tem que pagar pelo que ele fez. É duro para a gente isso, é duro, é triste. Mas ele tem que pagar pelo que fez, né? Vai ter que ouvir da boca de um delegado que o filho é responsável por um homicídio e possivelmente por um estupro. Um pai ensina a filha a ser assim, né? A não ser que seja um pai tão bandido quanto, que eu duvido. Mesmo o pai bandido, ele quer o bem do próprio filho e jamais vai ensinar a ser criminoso. Difícil, né? O pai vir diante da câmera e falar, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. E é isso mesmo. É isso mesmo. Se não aprendeu com as indicações do pai, com os conselhos do pai, vai aprender pela dor. Mas a dor que ele sente, a dor que ele vai sentir é muito menor que a dor da família que perdeu a Laiane. De uma forma tão cruel e tão covarde como tudo aconteceu. Justiça. Justiça seja feita. Que cada um pague por aquilo que cometeu. Para que a mãe da Laiane tenha um pouco de paz. Porque já é a segunda filha que ela perde em menos de 20 anos e as duas de forma tão traumática, né? Justiça, 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 sempre.